As oportunidades de avanço nas relações comerciais do Brasil na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Muito obrigada por estar conosco. O senhor esteve em Davos e no Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, e certamente pôde observar a percepção de lideranças importantes de diferentes países sobre o nosso país. E eu quero começar por aí. O que foi que o senhor observou? Qual a percepção dessas lideranças sobre as mudanças, tanto na política como na economia do Brasil? Olha, Davos é um evento que reúne lideranças importantes, tanto políticas como do mundo empresarial, né? E você tem dois tipos de eventos, os eventos coletivos e muitas pessoas vão para lá para aproveitar para fazer encontros bilaterais com atores relevantes para o seu assunto particular. No meu caso, boa parte da minha agenda foi voltada para encontros com potenciais investidores no Brasil. Portanto, eu não participei tanto dos eventos coletivos e nestes eu foquei numa questão que merece muita atenção e que a Apex está dedicando muita coisa para isso, que é a sustentabilidade da agricultura brasileira e a sua imagem no exterior. Mas nos encontros bilaterais, a percepção que eu tive era de uma confiança crescente nas medidas e no rumo macroeconômico do país, que atravessa indubitavelmente uma crise acentuada, a pior crise econômica da nossa história, mas que já dá sinais de recuperação e os investidores tendem a crer que essas medidas que estão sendo adotadas são conducentes ao retorno do Brasil ao bom caminho e, portanto, estão otimistas com as perspectivas de retomada de investimento. É bom lembrar que já no ano passado, em 2016, os investimentos diretos já foram de novo para quase 80 bilhões de dólares, que é uma cifra bastante significativa. Bom, se por um lado existe essa percepção positiva que implica num otimismo em relação à volta de investidores, por outro lado, no Brasil, essa efervescência com as ações da Operação Lava Jato. O senhor teve algum indicador da percepção sobre o nível de corrupção em nosso país, que está sendo tão combatido no momento, essas ações judiciais todas, algo que possa comprometer a credibilidade e afastar os otimistas investidores diante dos sinais positivos? Olha, essa situação de evidências de corrupção do Lava Jato, com uma repercussão tão grande tanto no ambiente político, também traz uma repercussão política e econômica, mas também, por outro lado, é muito importante realçar o fato de que evidencia uma transparência e uma forma direta de tratar com o problema e a independência dos poderes e a força das instituições do Brasil. E tudo isso também gera percepções positivas. O Brasil é um país que gosta de ligar o alto-falante e o amplificador no máximo e faz um estardalhaço, seja para coisas positivas, seja para coisas negativas. Nós temos aí muitos outros países do mundo que se confrontam com situações de relevância na área da corrupção, mas que não estão ganhando tantas manchetes. E muitas empresas dos grandes países do mundo e multas que são aplicadas para bancos europeus, para bancos americanos, para companhias de petróleo fictícias, como já aconteceu nos Estados Unidos, e não recebem também tanta repercussão. O Brasil amplifica muitas questões, mas não há a menor dúvida que a Lava Jato é uma questão de grande consequência e relevância. Mas eu acredito que a forma com que as instituições estão tratando a matéria e o fato de que as pessoas estão começando a ser punidas, estão sendo colocadas atrás das grades, tem também uma repercussão de seriedade, de enfoque com que o país trata o problema. Bom, as ações do novo presidente dos Estados Unidos, algo que tem causado perplexidade e gerado muito temor em muitos países. Da sua observação nas relações internacionais para o Brasil, estamos sob ameaça? Olha, já que falamos em Davos, a percepção em Davos era um pouco de cautela e talvez até de um certo temor. Mas a verdade é que, na perspectiva do Brasil, são circunstâncias ainda não muito definidas, mas que já apresentam possibilidades de alguns desafios, mas que simultaneamente representam também oportunidades. Desde logo eu saliento duas ou três. Em primeiro lugar, uma maior coesão latino-americana
e a capacidade de gerar com mais agilidade entendimentos que nós estamos buscando, tanto de agilização do Mercosul, como de aproximação com outros países no âmbito da Aliança do Pacífico. Essa dificuldade de entender o que será a política externa e, sobretudo, comercial dos Estados Unidos, tende a fazer com que haja um elemento de sinergia maior entre esses países, permitindo que se avance em coisas que nós buscamos há muito tempo. O senhor acha que nesse ambiente, de oportunidades para o Mercosul, possa ter um significado de fortalecimento, inclusive para a abertura de novas parcerias em relação ao resto do mundo? Mas o Mercosul, o Brasil no Mercosul, um bloco representativo, ou essas oportunidades elas terão peso maior ou menor em voos isolados, solos, de cada país? Não, nós trabalhamos no âmbito do Mercosul e, felizmente, nesse momento, há uma convergência no sentido de promoção de maior abertura, de maior integração ao comércio global. As visitas recíprocas dos dois presidentes dos maiores países, o presidente Macri, recente, anteontem, a Brasília, evidenciou mais uma vez isso. Finalmente parece haver um desbloqueio de relevância na principal negociação comercial que o bloco conduz no momento, que é a relação com a União Europeia. Os líderes da União Europeia evidenciaram um interesse crescente. Também nesse sentido eu sinto ecos de uma certa insegurança com o que vai acontecer no panorama mais amplo e, portanto, reforçar um esforço que já vem se dando há tantos anos sem frutos relevantes parece ser um caminho adequado. A verdade é que a Europa, no Mercosul, tem parceiros muito sólidos. A Europa é o maior investidor no Mercosul, é o maior parceiro comercial como um todo do Mercosul e há uma afinidade, tanto de empresas como de negócios, que eu acho que vai além do comércio e pode ser um momento muito bom para perseguir essa meta adicional. E em relação ao próprio Mercosul, a relação entre os países que compõem o Mercosul, o aproveitamento dessa oportunidade pelas grandes mudanças nos acordos antes existentes, acordos internacionais, acredita que possa ter um efeito de destrave no comércio entre os países que compõem o Mercosul? Olha, existem já medidas que estão sendo adotadas, todas nesse sentido, e há uma convergência muito clara de todos os partícipes, mas eu digo em particular porque acabou de ter essa reunião do presidente Temer e do presidente Macri, e uma das coisas importantes foi dita pelos argentinos, salientada pelo presidente Temer, não há tabus nessa relação. Significa que mesmo temas e áreas onde a integração ainda não chegou, podem ser abarcadas e colocadas sobre a mesa. E o México? Com a construção daquele muro, isso também pode trazer a implicação de novas oportunidades de ampliação de acordos existentes e abrir novas frentes para novos acordos com o governo do México? O Brasil tem todo o interesse, de novo a Argentina manifestou a mesma intenção. O México é um país de grande relevância, um país de grande consequência, tanto política, social, cultural, mas também na sua economia, segunda maior economia da América Latina. É um país que oferece muitas oportunidades para o Brasil em todos os sentidos. Na área de agricultura, por exemplo, o México tem muitas demandas que são habitualmente supridas pelos Estados Unidos. O Brasil é um parceiro altamente competitivo, assim como outros do Mercosul, que estão apostos para atender a demandas que o México continuará a ter, e nós achamos que há perspectivas otimistas, promissoras, para ampliar esse caminho também. Dentro da Apex, o México já é considerado uma das áreas prioritárias para as ações que nós promovemos de expansão de exportações do Brasil. Bom, o senhor falou logo no início da entrevista, o senhor destacou a força do agronegócio para essas novas oportunidades, considerando as atuais circunstâncias no comércio internacional. Eu quero, para encerrar a nossa entrevista, ouvi-lo ontem. Maílson da Nóbrega esteve aqui, ele é um entusiasta dessa modernidade que o agronegócio traz para as relações comerciais do Brasil. Eu quero ouvir a sua opinião nesse sentido e o impacto e o peso que o agronegócio nas relações internacionais possa ter para o resgate da economia e retomada do desenvolvimento de forma mais sustentável em nosso país. Desde logo, é importante ter presente que o Brasil é um país de grande dimensão geográfica, de grande dimensão
geográfica e demográfica, grande dimensão de recursos, e é um país multifacetado que precisa de todas as dimensões da sua economia bem azeitadas e operando bem. Portanto, não se pode em nenhum momento negligenciar a indústria, a parte de serviço, que é a mais importante da economia, mas não há dúvida que o setor agro é aquele que, nesse momento, apresenta condições mais imediatas de expansão de capacidade de penetração em terceiros mercados, porque ele não se vê afetado por falta de competitividade ou por limitações dessa natureza, e sim por limitações de acesso, que têm que ser negociadas. Mas na medida em que a fome do mundo aumenta, a demanda de alimentos do mundo aumenta, essas condições naturalmente têm de se dar. E a expansão prevista para os próximos anos é muito significativa. E, indubitavelmente, o Brasil é o país mais bem situado para ampliar a capacidade de produção e atender essa demanda adicional que o mercado propicia. Um outro ponto fundamental e que eu acho que precisa ser muito realçado é que o agronegócio brasileiro é altamente sustentável. Essa aliança que se formalizou e ainda, evidentemente, precisa ser aperfeiçoada do produtor agrícola com o meio ambiente, o Código Florestal é uma etapa fundamental nesse processo, é algo de grande valor que nos permite falar sem medo que a produção agrícola no Brasil é das mais sustentáveis do mundo. Muito bom ouvir isso em tempos, né, em que temos sinais de melhora e a esperança vem sendo resgatada também. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, obrigado.